herança, projeto de Deus. Minha família é o sonho de Deus. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Momento com Deus aqui pela sua TV Itapetinga e retransmitido pela TV ID. Jesus ressuscitou. Tem notícia mais maravilhosa nessa vida? Não conheço. Hoje no nosso programa nós vamos celebrar essa grande e maravilhosa bênção que todos nós podemos celebrar porque Cristo está vivo e porque Ele está vivo nós podemos crer no amanhã. Então, no momento da palavra, a gente vai ver por que muitas vezes, em vez de pegar o caminho da alegria, a gente pega o caminho da tristeza, como os dois discípulos no caminho de Emaús. Depois vamos ter dica de saúde emocional, papo de menina, momento da oração, é aquela festa de sempre. Eu te espero, não sai daí, convida seus amigos para ficar juntinho comigo até o final do programa. Gente, um beijo especial também para todos os meus espectadores fora do país. Obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. Nós estamos juntos e tudo que é feito aqui é para glorificar o nome do Senhor e abençoar a sua vida. Te espero no próximo bloco para o Momento da Palavra. Até já! Se você quer ajudar o Ministério de Andréia Alves, adquira um dos seus livros, Mulheres Motivadas para Vencer, volume 1, mais de 1.500 cópias vendidas. Moldada por Deus, volume 2, mais de 3.000 cópias vendidas. E para jovens e adolescentes, Manual da Menina Poderosa, mais de 1.500 cópias vendidas. Ajude esse ministério. Você pode comprar através do nosso site da TV Itapetinga ou através do telefone 11 980 24 16 26. Sabe quanto custa a felicidade? Menos de R$50 por mês. É isso mesmo. É o preço da minha plataforma Clube da Mulher Feliz, que por R$ 49,90 mensais você terá acesso às terapias positivas gravadas e as que serão gravadas ao vivo. Você também terá acesso ao curso Cultivando a Felicidade para aprender a gerenciar as suas emoções. E em breve, o curso Moldada por Deus também estará nessa plataforma. Gente, é muita bênção por muito pouco. E eu te espero te ver lá no Clube da Mulher Feliz. Sabe por quê? Porque você merece florescer e viver a sua melhor versão. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da Palavra. E no Momento da Palavra de hoje, nós vamos ler sobre a ressurreição de Jesus. É Páscoa. Mas nós também vamos ver dois homens que se esqueceram da alegria deste fato e se esconderam em suas próprias frustrações. Quantas vezes não fazemos isso? Nós vamos ler aqui na Bíblia da Mulher Moldada por Deus, Lucas 24, de 13 até o 35, que diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para o que não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo.
E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobretudo, isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ainda que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as escrituras o que dele estava escrito. Então chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e partiu-o, e lhe deu. Abriram-se então os olhos, e o conheceram, mas ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Ai, meu Deus, eu amo esse trecho da palavra. Que coisa mais linda! Irmãos, eu sei que o texto é um pouco longo, mas eu vou pedir permissão para a gente ler o mesmo texto na versão A Mensagem, de Eugene Peterson. E eu vou ler junto com vocês essa mesma passagem para que nós possamos ver. Peraí, Lucas 24. Aqui. Então vamos ler na versão A Mensagem? Diz assim, ó: naquele mesmo dia, 2 discípulos caminhavam em direção à cidade de Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam a respeito de todas as coisas que aconteceram. No meio da conversa, Jesus apareceu e os acompanhou, mas não o conheceram. Ele perguntou: o que vocês estavam discutindo tão compenetrados? Eles pararam, cheios de tristeza, como se tivessem perdido o melhor amigo. Um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias. Ele perguntou: e o que foi? Eles disseram: as coisas que aconteceram a Jesus, o Nazareno. Ele era um homem de Deus, um profeta, que falava e fazia como ninguém, era abençoado por Deus e amado pelo povo. Mas nossos líderes e principais sacerdotes o traíram. E o sentenciaram à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse o libertador de Israel. Mas hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu, e algumas das mulheres do nosso grupo nos deixaram confusos. Hoje de manhã, bem cedo, elas estiveram no túmulo, não encontraram o corpo e voltaram com a história de terem visto anjos e que esses afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos amigos foram ao túmulo para verificar e encontraram vazio, como as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Vocês não entendem? Respondeu Jesus. Como demoram para crer? Por que não acreditam em tudo que os profetas disseram?
Não percebem que tudo isso tinha de acontecer, que o Messias tinha de sofrer antes de entrar na glória? Então ele começou do princípio com os livros de Moisés e percorreu todos os profetas, explicando tudo que a Escritura dizia a respeito dele. Quando chegaram à entrada da cidade, do destino deles, Jesus fez como se fosse seguir adiante, mas eles insistiram: fique e jante conosco, já é quase noite, o dia já se foi. Então ele foi com os dois, e foi isso que aconteceu. Ele se assentou à mesa com os dois, tomando o pão, ele os abençoou, partiu e deu a eles. Nesse momento seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Então ele desapareceu. Impressionados comentavam: não sentimos um fogo enquanto ele conversava conosco no caminho, enquanto nos explicava as Escrituras? Gente, esse texto é de arrepiar, porque pensem bem, havia acontecido o grande fato da ressurreição de Jesus. E as pessoas estavam, primeiro, entristecidas, decepcionadas. Eu acho que elas não tinham dimensão de como seria. Eu já contei para vocês que quando eu estava em João Pessoa, há uns anos atrás, eu acordei com o som das chicotadas em Jesus. Tinha uma igreja católica exatamente na rua do prédio que eu estava. E a hora que eu acordei, como eu estava dormindo, eu escutei o barulho, então o meu cérebro demorou para despertar. Então a hora que eu vi, era como se eu estivesse vendo Jesus sendo chicoteado. Eu comecei a chorar. Foi assim um choro incontido, porque foi tão real para mim, foi tão real, porque eu esqueci que eu estava ali em João Pessoa, eu esqueci que eu estava vendo uma encenação. E o meu choro foi profundo. Então eu imagino os amigos de Jesus na época vendo o mestre sendo chicoteado, crucificado. Gente, que horror, que tristeza. Então eles estavam banhados em decepção, em frustração. Não imaginavam que seriam daquele jeito. Então o que aconteceu ali? Um fato grandioso foi tomado, foi escondido pela dor, pela frustração. E quantas vezes o Senhor quer nos dizer assim: filha, não chore por isso, eu estou com você, o meu poder está ao seu favor. Mateus 6,4 diz: eu ajo nos bastidores para te ajudar, filha, confia em mim. E a gente fica ali num sentimento de frustração, dizendo: não, Deus falhou, não deu certo, não é assim que eu esperava. E esses dois discípulos, eu imagino assim, Jesus preparando uma festa, colocando uma faixa: eu ressuscitei, chamando os amigos dele para conversar, para poder trocar uma ideia. Aí falam assim, aí ele, como Deus, vê que dois discípulos estão se distanciando de Jerusalém, indo para um lugar distante da alegria. O caminho de Emaús, para mim, representa quando a gente toma o caminho da infelicidade, enquanto o Senhor tem um caminho de felicidade para nós, e a gente toma o caminho da infelicidade com as nossas próprias frustrações, com os nossos próprios traumas, e diz: Senhor, sai, deixa para lá, eu acreditei, eu confiei, eu achei que ia dar certo e não deu, então me deixa no meu caminho da infelicidade. Eu imagino os dois discípulos escolhendo a dor em vez da celebração. E aí Jesus está ali colocando a faixa. Essa é uma história, tá, gente? É a minha imaginação. Jesus está ali colocando a faixa: eu ressuscitei, vamos celebrar. E de repente ele fala: o quê? Os dois estão indo para longe da festa? Peraí, eu vou lá falar com eles. E quantas vezes o Senhor vem ao nosso encontro quando a gente está longe do caminho da festa dele, quando a gente está longe da celebração da sua vitória sobre os nossos pecados. Gente, não sei se vocês já viram aquele clipe O Happy Day, Ó Dia Feliz, e o clipe é lindo porque ele fala isso mesmo, assim: não tem porque a gente tá triste, a gente tem os nossos pecados perdoados, isso é tudo de mais precioso nessa vida. E aí Jesus deixa a faixa lá e fala: bora falar com esses dois. E aí quando ele encontra esses dois no meio do caminho, os dois não o reconhecem.
Porque os seus olhos estão fechados pela dor. Quando nós estamos decepcionados, chorosos, reclamando, os nossos olhos não reconhecem Jesus no nosso caminho. Nós realmente não percebemos a presença do Mestre ali do lado, querendo nos consolar, nos alegrar, nos dizer: ei, levanta essa cabeça, eu tô aqui. O que pode ser maior do que o meu amor na sua vida? Mas a dor, ela é uma péssima conselheira. No dia da nossa dor, a gente não enxerga Jesus, a gente não confia em tudo que a gente escutou, a gente não lembra das promessas. Porque a dor é uma péssima conselheira. Ela faz você esquecer de tudo que você viveu com o Senhor. Então, o que a gente precisa fazer nessa hora? É fechar os ouvidos para a dor. É fechar os ouvidos para a dor, é abrir os olhos para a felicidade do Senhor. Outro dia, terça-feira agora, né? Eu fui numa ministração muito linda sobre a Páscoa. E aí falaram assim: Páscoa não é chocolate, Páscoa não é doçura, Páscoa é sofrimento. Aí eu falei: pera lá, irmãs, era um culto de mulheres. Houve todo esse sofrimento para que a doçura de Jesus invadisse a nossa vida. Então, Páscoa é doçura, sim. Então, assim, tudo bem que o símbolo da Páscoa não é o ovo, não é o coelho, mas é a doçura da vida eterna. É a doçura da vitória real. É a doçura de um Deus que não mediu esforços para nos abençoar, para nos trazer vitória definitiva. Eu sempre falo isso, tudo que Deus faz nas nossas vidas é definitivo. Ele não faz pela metade, Então confia no Senhor, confia. E aí quando eles estão no caminho e Jesus começa a conversar com eles ainda se irritam. Ué, você é o único que não tá sabendo de nada? Você é estrangeiro aqui? Pelo amor de Deus, imagina a grosseria, foi uma patada. Quantas vezes a gente não leva patada de alguém que está sofrendo? Ou quando a gente está sofrendo, a gente dá patada nos outros. Porque a gente está na nossa dor. Aí na nossa dor a gente quer atacar. Nossa, só você não sabe do que aconteceu? Ah, me poupe. Eles devem ter sido grossos com Jesus. E aí Jesus fala: mas o que foi? Jesus, o Nazareno, foi entregue às autoridades. Nós pensávamos que ele ia ser o libertador de Israel. Olha a frustração aqui. Há historiadores que dizem que Judas traiu Jesus porque Judas era um revoltado contra o Império Romano e ele achava que Jesus fosse realmente libertar o povo desse império, dessa luta, né? E quando ele viu que o reino do Senhor não era deste mundo, que era outro assunto, os historiadores dizem que ele decide então trair a Jesus. É claro que tudo estava predito, né? O Senhor sabia que tudo isso iria acontecer. Ele traiu porque tinha que trair, mas diz que há essa linha de pensamento. E aqui eles também estão, sabe assim, frustradíssimos. A gente achou que Jesus ia ser o libertador de Israel. Ele tá morto. Aí eles falam assim: até os nossos amigos foram no túmulo, viu que tá vazio, mas não viram Jesus. A gente tá confuso. A confusão também é uma péssima conselheira no dia da dor. A confusão nos impede de ver com a clareza de Cristo. Quando você estiver confuso, volte-se para o Senhor, porque Ele dá clareza aos nossos pensamentos. Ele traz direção aos nossos pensamentos e emoções. Ele faz a gente lembrar das promessas. O Espírito do Senhor nos lembra: olha, filha, eu te prometi, vai se cumprir, ainda que pareça que é o fim. Amo aquela música do Renascer Praise que diz: e quando tudo parecia estar perdido naquela cruz. Gente, parecia tudo perdido, acabou, não tem esperança, chega, eu acreditei, acabou. Não acabou. Você está olhando para o lugar errado.
Você tá na estrada errada, volta para a estrada da felicidade. Lá em Isaías fala que a gente tem uma coroa de felicidade nas nossas cabeças, coroa de alegria. Tira essa coroa de choro aí da sua cabeça. Tira essa prostração de dor. Não é o fim. Não é o fim. Não é. O seu final, Filho de Deus, é um final de felizes para sempre. Não vai ficar assim essa situação da sua vida que te traz choro, que te traz angústia. Olha para o lado certo. Olha para Jesus. Não fique confuso nas suas emoções e nos seus pensamentos. Há um Deus claro de que a vitória já foi concedida. Sai da confusão, sai do choro. E aí eles continuam. E aí o Senhor fala assim para eles: ó nécios e tardios. Em outra palavra, como diz o pastor Rafael Abdala, o Senhor estava chamando eles de ô seus tontos. Vocês ainda não perceberam? Não caiu a ficha? Se liga, se liga. Se liga, meu. Tudo que vocês ouviram de mim, vocês ainda estão confusos. Mas a gente fica. A gente tem uma vida toda com o Senhor, de devocional, de oração, de amor. Aí na dor a gente fala: Deus me abandonou, Deus não é assim que eu queria, Deus. E a gente esquece de todo um passado com o Senhor, de toda uma vida com Deus. A gente passa a ser uns tontos mesmo, e fica lá lamuriando. Ai, nada dá certo. Para, gente, para. Vamos parar de ser tardios em acreditar, o Senhor é fiel. E aí ele fala assim: vocês não ouviram tudo que ia acontecer? Por que vocês estão confusos? Por que vocês estão assim? Gente, tinha que acontecer para que o Filho de Deus entrasse para sua glória. E mesmo assim, nada. Cabecinha com tilt. Tico e o Teco pifaram. Eles não conseguiam acreditar. Eles não conseguiam. A dor é tão grande que a gente não consegue acreditar. A decepção é tão grande que a gente não consegue acreditar. A gente precisa parar a nossa dor e acreditar. Então, não dê ouvidos às suas emoções tristes. Claro, não as negue. Elas estão aí. Mas não deixe elas te levarem para um lugar de abatimento. Lembra que emoção é movimento? Elas podem me levar para longe do Senhor ou para perto do Senhor. Essas emoções, os dois discípulos de Emaús estavam levando eles a 10 quilômetros de distância de Jesus. As emoções deles literalmente levaram eles para o caminho da infelicidade. No caminho distante da estrada da felicidade que o Senhor tinha acabado de pavimentar. Gente, o que na sua vida tem roubado a estrada da felicidade que Jesus pavimentou naquela cruz? Por favor, volte para a estrada. Volte para a estrada certa, que é a estrada da felicidade com Cristo. Pega a sua dor, pega a sua frustração, pega a sua confusão e traz ela para a estrada da felicidade, porque aqui é o teu lugar. O teu lugar não é na estrada da infelicidade, longe da festa de Jesus. Volte para a festa. Diga isso para suas emoções. Emoções, nós vamos voltar para a festa de Cristo. E a festa de Cristo é que Ele ressuscitou. Então, quando eles estão chegando lá em Emaús, o Senhor faz que vai seguir reto. E eles falam: fica, já tá tão tarde. Aquele cântico antiquíssimo que todo mundo conhece. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para morar. Fica, Senhor, já está tarde. E Jesus fica. Porque Ele é doce, Ele é lindo, Ele vai até nós, Ele vai atrás de nós, Ele escuta as nossas lamúrias, Ele enxuga as nossas lágrimas, Ele tem paciência. Mas Ele fala: filha, sai desse lugar de dor, vem para minha festa, sai desse lugar, filha. Mas Ele fica. E aí quando Ele vai partir o pão para que eles possam comer, aí eles reconhecem o Mestre.
Aí o coração deles explode de alegria. E aí eles sentem o quentinho de Jesus, o amor, o carinho. Sinta esse amor agora. Se você está no caminho errado, da infelicidade, olha, e aqui eu tô falando tanto para os que não creem em Jesus, mas para aqueles que creem, que vão na igreja, mas estão sempre desanimados, estão sempre tristes, estão sempre frustrados. É para você essa palavra. Sai desse caminho de frustração, de tristeza, ele não é seu, e vem para o caminho da felicidade, que é o caminho da ressurreição, da vida abundante. E aí quando Jesus parte o pão, eles reconhecem, a Bíblia diz que Jesus desaparece. Os teólogos dizem, ficam conversando para onde Jesus foi, o que aconteceu, e há várias elucubrações sobre esse fato. E aí um ribeirinho, ele, ouvindo essa história, ele disse assim, a hora que leu esse texto, ele falou assim: olha, Jesus foi para dentro deles. Bingo! Quando eles sentem o queimar no coração, é o Espírito do Senhor que já está ali, invadindo aquela vida. Porque o Senhor, quando ele vai para o céu, ele deixa o Consolador. Ele não tinha ido ainda, mas ali a gente já tem uma presciência do que nós sentiríamos mesmo, que nós sentimos, porque o Espírito Santo está aqui no nosso coração, e a gente sente o foguinho dele aqui no nosso coração, que é a presença do próprio Deus. E quando Jesus desaparece, claro que eles sentem esse queimar do coração enquanto conversavam com Jesus, mas ali é uma representação do Espírito Santo que habitaria a nossa vida. Gente, que lindo, que lindo, que lindo. Jesus foi buscá-los para a estrada da felicidade, porque aí eles levantam e falam: bora, não quero perder mais um minuto aqui, bora lá pra gente comemorar com os nossos amigos. E eles chegam e encontram os 11 e falam: nós vimos o Mestre. Gente, vamos sair desse choro? Vamos sair de qualquer coisa que a vida possa ter feito você pensar que tudo deu errado, que você tá no lugar errado, que você não deu certo na vida, que você não conseguiu, que você não chegou. Qualquer coisa desse mundo que queira te convencer disso, você está na estrada errada. Volta para a estrada certa, para a estrada dos seus pecados perdoados, para a estrada da ressurreição, para a estrada da vida abundante. Esse é o seu lugar. O seu lugar não é a decepção e a frustração, o seu lugar é na festa do Rei. Nada pode roubar o teu sorriso da festa do Rei. Só se você permitir, só se você deixar as suas emoções te levarem para uma estrada da infelicidade. Mas nós já aprendemos semana passada que quem domina as minhas emoções sou eu. E eu vou levá-las para o altar do Senhor, porque é lá o meu lugar. O meu lugar é na festa, comemorando a ressurreição do nosso Salvador, queridos. Receba essa alegria. Eu quero te dar a unção da alegria nesse momento, para que você celebre, esqueça qualquer problema dessa terra e celebre a ressurreição de Jesus. E olha, que a ressurreição de Jesus invada todas as áreas da sua vida. Vida amorosa, vida financeira, vida conjugal, vida pessoal, emocional, todas as áreas. Viva, haja como um vivo e não como um derrotado. Você é filho, você é amado. O Senhor te ama e Ele vai te buscar. Nessa noite Ele foi te buscar aí na sua dor para te trazer para o caminho certo. Vem comemorar Jesus. Comemore Jesus todos os dias da sua vida.
Por mais difícil que a situação seja, diga todas as manhãs: o meu Redentor vive, e porque ele vive, eu também vivo, e eu tenho vida abundante, porque eu sou amado, eu sou abençoado, eu sou feliz. Oh, meus queridos, receba essa palavra no seu coração. Celebre comigo essa grande data, esse grande fato. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós podemos viver abundantemente, plenamente, porque o Senhor venceu a morte. Ele ressuscitou. Parecia que era o fim, mas era só o começo. A sua vida parece que é o fim, as coisas que aconteceram é só o começo de uma festa com Jesus. Não se esqueça disso, sintam-se abençoados por essa palavra que também enche o meu coração de felicidade e alegria. Deus abençoe você. Ouça agora o clipe que vai ser passado. Louve ao Senhor. Fala: Senhor, eu não vou deixar que nada me tire da sua festa nunca mais. Eu não vou pegar a estrada da infelicidade, porque a minha estrada é a da felicidade com Cristo Jesus. Amém, meus queridos. Deus te abençoe. Eu te espero no outro bloco pra gente falar um pouquinho sobre o Papo de Menina. Um beijo, até mais. Deus te abençoe. E no Papo de Menina de hoje, nós vamos ler um trechinho do livro da Menina Poderosa, o Manual da Menina Poderosa, que é um livro meu que você pode encontrar nas melhores lojas ou pedir aqui e nós fazemos chegar até você. E hoje nós vamos dar algumas dicas importantes para você viver uma vida muito mais feliz, abençoada e com a presença do Senhor. Olha, primeiro, aconteça o que acontecer, nunca perca a sua beleza e a sua delicadeza. Você é filha de um Deus lindo, fiel, real, então você é uma princesa do Senhor. Nunca se esqueça disso. 2, tudo que vier à sua mão para fazer, ainda que não seja algo com muito glamour, faça da melhor maneira possível, com amor, dedicação e carinho. 3, tenha um lugar de refúgio. Deus, sua família, seus verdadeiros amigos, seus irmãos em Cristo. Não esqueça dessa ordem. 4, não perca a oportunidade, marca a presença. O baile era para altas, magras, gordas, baixas, nunca se sinta inferior. Nesse capítulo, eu digo sobre o sapatinho da Cinderela, que no baile todo mundo tinha direito de ir e se divertir, e que muitas vezes a gente não se sente merecedora de estar em algum lugar, mas você é filha de Deus e você merece estar nos lugares que te tratam bem, que te dão honra, que te convidam com carinho. Então não se sinta menor do que ninguém. Você faz parte de todas as felicidades que o Senhor tem preparado para sua vida. 5, não permita que seus recursos ou falta deles te paralise. Construa seu próprio vestido e corra para o baile. Aqui eu tô falando desse baile da Cinderela, que a Cinderela foi, tava linda, mas assim, não deixa nada te parar para participar da festa do nosso Deus. Não se sinta menor, faz com os seus recursos e participe. E 6, não desista. Na hora do choro ainda há uma chance. Fale sempre com Deus. E 7, a história que Deus preparou para você viver já tem dia e hora para acontecer. Exatamente tudo já está no script de Deus. E o final da história a gente já sabe. Você será feliz para sempre. Com Jesus não tem como ter outro final. Então, essas são as dicas de uma menina poderosa no Senhor. Veja depois na reprise, anote e seja essa menina que agrade a Deus. Eu te espero no próximo bloco para a dica de saúde emocional. Até já! Hoje no Dica de Saúde Emocional a gente vai falar sobre a adenoide, que é a carne esponjosa. Eu já operei de carne esponjosa, tinha bastante, precisei fazer uma cirurgia de desvio de septo e já tirou a carne esponjosa também, que é a adenoide. E tem uma causa emocional para a adenoide aparecer na nossa vida. Olha aqui, ó. Fricção na família, discussões, criança sentindo que não é bem-vinda, que atrapalha. Olha só, de alguma forma, né, eu desenvolvi isso na minha infância, operei já de adulta, mas realmente
Havia algumas discussões, sim, né? Toda família tem, mas a minha havia bastante. Às vezes meu pai não era cristão, às vezes tinha algum problema alcoólico, e então as discussões aconteciam. Então, lendo aqui, me vejo nessa situação. E se você tem adenoide, carne esponjosa e precisa operar, saiba que há uma causa provável emocional que pode estar ligada a essa doença, que é, como eu disse agora, discussões na família, criança sentindo que não é bem-vinda, que atrapalha. Isso é tão triste, né? Mas graças a Deus, minha mãe sempre foi cristã, meus avós maternos, então sempre me senti muito acolhida pelo Senhor, mesmo no meio de algumas discussões em família. Então creio que o Senhor me curou, me restaurou, me renovou, operei, não tenho mais, liberta, graças a Deus. E qual que é o novo padrão de pensamento? Esta criança é bem-vinda, querida, profundamente amada. Então, se você se sente profundamente amada, querida, bem recebida na sua família, certamente essa carne esponjosa, essa adenoide, poderá regredir. Claro que você precisa ir ao médico, procurar ajuda, porque atrapalha a respiração. Então, realmente, a parte física, ela é um fato, ela acontece, mas o fundo emocional pode contribuir para essa cura, para que ela vá embora, não volte mais. Eu não sei se existe casos de gente que opera e depois volta, não tenho essa informação. Eu nunca mais voltou, às vezes me dá um pouquinho de rinite, como é o caso de hoje, mas é o máximo que acontece. Então foi uma cirurgia bastante tranquila, de excelente recuperação, sai no mesmo dia do hospital. O único sofrimento é tirar o tampão depois de alguns dias, dói muito, não sei se agora tá mais moderno, mas enfim, me libertei disso e o meu novo padrão de pensamento desde criança no Senhor é esse: eu sou muito bem-vinda, eu sou muito querida, eu sou profundamente amada por Deus, pela minha família, pelos meus amigos, pelo meu marido. Faça isso, faça esse exercício de se sentir bem aceita por você mesma e pelo Deus que você crê, pelo Deus que você serve e pela sua família. E esse problema da carne esponjosa vai diminuir, vai ser sarado em nome de Jesus. Eu te espero no próximo bloco para o momento da oração. Até já! E vamos agora para o momento da oração. Você que tem o seu pedido, sua gratidão, creia que você já recebeu aquilo que você deseja, então já começa a agradecer, já começa a louvar o Senhor e vamos juntas agora colocar diante do altar de Deus as nossas petições, crendo que Ele trabalha no bastidor para nos ajudar. Isso em Mateus 6, hoje de 1 a 4, na versão a mensagem que diz: o Senhor trabalha nos bastidores para te ajudar. Creia nisso. Senhor amado, Pai querido, muito obrigada por mais um programa. Abençoe todas as pessoas que estão assistindo. Obrigada porque o Senhor trabalha para nós nos bastidores da nossa vida. Que a sua boa mão nos conduz em lugares que às vezes nem conseguimos imaginar. E o Senhor está ali, trabalhando aqui, trabalhando ali, para nos guiar para uma vida plena e feliz na sua presença. Muito obrigada, Senhor. Abençoe agora todos os teus filhos que clamam por cura, por libertação financeira, libertação de drogas, crianças que têm sofrido, ó Pai, no seio familiar, crianças que sofrem maus tratos, crianças que sofrem, ó Pai, por não se sentirem amadas ou queridas, que elas encontrem lugar no Senhor, nas suas famílias, que as famílias possam dedicar amor e carinho para essas crianças. Senhor, abençoe também, ó Pai, aqueles que precisam de uma porta de emprego, de um diagnóstico, de um caminho, ó Pai. Cria um caminho no deserto para os teus filhos passarem. Tu és o Deus que está acima de qualquer crise. Nós confiamos no Senhor. O Senhor ressuscitou para nos dar vida. O Senhor morreu naquela cruz para nos dar vida e vida em abundância. Então nós queremos viver nessa abundância de vida, com muita esperança, com muita felicidade, com plena confiança de que o nosso Deus é fiel, é poderoso e venceu a morte. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, muito presente nas nossas vidas e porque podemos celebrar a vida, porque o Senhor vive. Muito obrigada, em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém, amém e amém. Queridos, feliz Páscoa.
Não se esqueçam que Ele vive, portanto você também vive. Vive em todas as áreas, financeira, espiritual, emocional. Traz vida para todas as coisas que você for fazer. Não deixe viver um pouquinho de vida assim. Viva a vida abundante que Cristo conquistou na cruz para você. O Senhor vive. Ele ressuscitou. Louvado seja o nome do nosso Deus. Curtam a Páscoa, celebrem, orem, cantem. Olha, na minha igreja vai ter o culto da alvorada no domingo às 6 horas da manhã. Será uma delícia. Então é isso. Vamos celebrar o Deus da ressurreição, o Deus que vive, e por isso nós também vivemos. Beijos. Excelente Páscoa, bênçãos e beijos para vocês. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Minha herança, projeto de Deus, minha família é o sonho de Deus.